Através da mensagem desta noite, nós devemos concluir série de mensagens em Mateus 6 sobre a oração do Pai Nosso. Essa é a sétima mensagem que tem como tema Aprendendo a Orar com Jesus. Muito bem, vamos recapitular rapidamente aquilo que já vimos. Já vimos que a oração do Pai Nosso está dentro de um contexto de ensino sobre a oração. E exatamente por isso que dissemos que com Jesus nós aprendemos, primeiro, que a nossa oração deve ser dirigida ao Pai. Segundo, que a nossa oração deve ser dirigida ao Pai que está nos céus. Terceiro, que a glória de Deus e os interesses do reino devem ter prioridade em nossas orações. Nós vimos os três primeiros pedidos que visam a glória de Deus. O primeiro pedido foi: santificado seja o teu nome. O segundo: venha o teu reino. O terceiro: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em quarto lugar, nós vimos que depois dos pedidos que priorizam a glória de Deus e os interesses do reino, vêm os relacionados com as nossas necessidades pessoais. Então vimos o quarto pedido: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Vimos o quinto pedido: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E hoje, com a graça de Deus, vamos examinar o sexto pedido: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Em esse mesmo texto, de acordo com a Sociedade Bíblica Trinitariana, lá diz assim: não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Na realidade, esse é o texto original, e é exatamente assim que está lá: não nos induzas à tentação. À primeira vista parece que a oração que Jesus nos ensinou a fazer está dizendo para nós não deixar, para pedirmos a Deus para Ele não nos levar a experiência da tentação. Não nos induzas à tentação. É por isso que os melhores textos traduzem assim esse texto: e não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. A intenção é a seguinte: não nos deixes entrar numa situação na qual venhamos a ser tentados e possamos vir a cair. Será que Deus faria isso? Nos colocaria numa situação em que nós seríamos tentados e cairíamos? Mateus 6,13, na versão da NVI, da edição revista atualizada, diz o que nós lemos no início: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ainda que não expresse exatamente o que está lá no original, ela interpreta o verdadeiro sentido das palavras que estão no original, que nós já lemos. Então, quando nós lemos não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, esse é o texto original, o sentido é não nos deixes cair em tentação. Na realidade, nós estamos pedindo a Deus que nós não entremos por uma situação da qual nós não tenhamos como sair dela, sem pecar. Não seria o caso de perguntarmos se Deus nos induz à tentação, se Deus nos leva à tentação? E a resposta é não. Deus não tenta ninguém. Vamos ver isso em Tiago 1,13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Isso é um ponto bem claro nas Escrituras, não apenas daqui, mas ao longo de todas as Escrituras. Isso fica bem claro: Deus não nos induz
a uma situação na qual venhamos a pecar. Depois nós vamos ver o que ele faz e como ele faz, mas por enquanto nós temos que saber que Deus não pode ser tentado pelo mal e ele não tenta ninguém, porque isso seria incoerente com a sua natureza. Então, como é que a tentação acontece? O texto de Tiago também continua trazendo luz sobre o assunto. Cada um tentado pelo seu próprio mau desejo. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Uma outra versão diz pela sua própria concupiscência, ou pela sua própria cobiça. E a NVI traduz, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Por quê? Porque o desejo pode ser bom e pode ser mau. Quando é que um desejo é mau? É quando ele contraria o que é bom. Aquilo que Deus estabeleceu como sendo bom. Comer é uma coisa boa. Deus nos fez para que possamos comer. Comer dá prazer, comer satisfaz uma necessidade física e nós ficamos saciados, nós ficamos satisfeitos quando comemos, e isso é bom, isso é propósito e plano de Deus. Mas quando nós comemos excessivamente, comemos por glutonaria, ou como glutonaria, comemos e queremos comer e comer e comer e comer, isso aí já não é uma coisa sadia. Então é uma coisa má. É claro que hoje existem N explicações para essa compulsão de comer. Mas tirando o caso da doença, da ansiedade que leva uma pessoa a comer, aqueles que comem por prazer e não têm controle sobre isso, pelo prazer que comer lhe dá, isso aí já entra por um outro desejo. É um desejo que não é legal, que não é bom, e nós, se fizermos isso, pagaremos um preço muito alto, que vai ser prejuízo para aquele que faz assim para a sua própria saúde. Da mesma forma, hoje cedo nós falamos sobre questões de ordem sexual, e o sexo dentro do casamento é uma coisa perfeitamente legítima, agradável, aceitável a Deus. E Deus planejou para que o homem tivesse prazer nesse ato, tivesse experiências que realmente o gratificariam. Mas tudo isso dentro do casamento. Quando esse desejo é fora desse contexto, e quando nós saímos fora desse contexto, então isso é um mau desejo. Mas se esse desejo da carne não for subjugado, o desejo mau, pelo Espírito de Deus, ele prevalece, ele domina, ele arrasta e seduz aquele que dá espaço a ele. Não é pecado ser tentado, mas é pecado você deixar que esses pensamentos ganhem volume, ganhem espaço e tenham o seu desenvolvimento na sua mente. O texto diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Quando você é tentado, você tem duas alternativas: ou você rejeita aquele pensamento, aquele desejo que você sabe é mau, e até aí você não pecou, ou então você alimenta e começa a imaginar a concretização desse desejo, e você então está entrando por um caminho. E Jesus falou que nós não pecamos quando quando praticamos determinados atos, mas quando esses atos já são praticados na mente. Eu posso ter pensamentos maus? Posso.
Mas o que eu vou fazer com eles? Eu não vou dar espaço para que eles ganhem um vulto, de modo que eles me tomem, de modo que eu não venha a ter controle sobre eles. Então é necessário que assim que eles começarem a crescer em minha mente, eu fale com Deus sobre eles, eu confesse esses maus pensamentos e eu peço a Deus que os retire, porque eu não os quero. Eu reconheço que a procedência deles ou vem da carne ou vem de uma ação sobrenatural. Sobrenatural nem diria, mas sobre a ação do inimigo, não deixa de ser. Ele coloca na nossa mente pensamentos e desejos, muitas vezes sem que você esteja necessariamente pensando naquilo. Ele pode trazer, quando ele quer, pensamentos que podem levar você a ser tentado e pecar, se você der espaço. Então, esse desejo da carne precisa ser subjugado. Eu não selecionei esse texto, mas eu gosto muito dele, porque é um dos mais claros de quantos nós temos nas Escrituras. É o diálogo que o Senhor teve com Caim. No capítulo 4 de Gênesis, verso 6, o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Esse texto fala claramente que o pecado está na porta, esperando uma oportunidade de levá-lo a ser perpetrado, a ser executado. Mas cabe a você, ainda que ele bata a sua porta, ainda que ele insista em entrar, e ele só pode entrar se você permitir, ainda que ele insista, ainda que ele bata, ainda que ele não arrede o pé dali, cabe a você enxotá-lo, cabe a você dominá-lo e dizer: olha, não quero nada com você. É claro que a sua carne quer, a sua carne pede, mas você vai escolher: não, eu não quero. Eu escolho não fazer a vontade da carne. E você vai descobrir que realmente, quando você faz essa escolha, e você faz essa escolha em Deus, aquele desejo vai morrer ali, e ele não vai ter força para continuar a insistir. Por isso que o Senhor diz: ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, o que Deus planejou é que o Espírito de Deus em nós prevaleça sobre a carne que há em nós. Quando esse desejo prevalece, o pecado é concebido, é instalado, ele encontra legalidade para entrar e realmente afetá-lo profundamente. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz do pecado. Tudo começa com desejo. Se você deseja e você diz eu quero, ele entra, e aí está instalado o pecado. Ele é concebido, ele é realizado. Até então ele era um pensamento, ele estava na mente, mas no momento que você agasalha esse pecado, esse pensamento, e que você dá espaço para ele entrar e alinhar-se, então o pecado já foi consumado. E o texto nos diz que o pecado, ao ser consumado, gera a morte. E essa morte não é outra coisa senão a separação do homem de Deus. Se você é salvo e peca, quando você peca, você perde a comunhão com Deus. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se você peca e você não se arrepende imediatamente, então você permanece nas trevas e você vai se ver separado de Deus por causa do seu pecado.
Embora Deus não nos tente, Ele permite que sejamos tentados. A palavra que é traduzida por tentação é uma palavra grega, peirasmos, e ela pode ser traduzida tanto por tentação como por provação. E a palavra é a mesma em vários contextos bíblicos. E o que faz com que os tradutores usem para traduzir essa palavra grega como provação ou como tentação vai depender do contexto em que ela é dita. Por isso, toda tentação é também uma prova. Quando Deus permite que eu e você passemos por tentação, por tentações, nós estamos sendo provados. Não significa que Deus nos leva a ser tentados, mas Ele permite que nós experimentemos situações nas quais seremos tentados. Ele sabe que vamos ser tentados. E o diabo está aí para fazer o papel dele. Os seus servidores estão aí para esse propósito. Por isso também toda tentação, pelo fato de ser um teste, é um teste, é uma prova da nossa fidelidade. Ou seja, Deus espera que nós não caiamos em tentação. E a tentação é uma prova para ver se vamos ou não passar no teste. Agora, é uma prova para quem? Será que é para Deus? Eu não creio que seja para Deus, não. Eu creio que é uma prova para para você, para cada um de nós. Deus conhece o nosso coração, sabe do que nós somos capazes, e Ele deixou bem claro nas Escrituras. Jesus disse que Ele sabia muito bem o que havia no coração do homem, e que Ele não tinha uma expectativa diferente daquela que o homem poderia produzir. Mas o fato é que, à luz das Escrituras, à luz do que Deus fez por nós, a graça da salvação, do perdão e a habitação do Espírito, um novo nascimento, tudo isso nos capacita a ter uma reação adequada às tentações, se buscarmos os recursos de Deus para vencê-las, né? O Senhor sempre sinaliza que seremos provados e testados. Ninguém é tentado sem que antes seja advertido sobre o perigo de passar por aquela situação. Tem sido assim na minha vida, e eu creio que se você fizer um exame do que tem acontecido com você, você vai descobrir que Deus sempre te avisou. Deus sempre sinalizou: olha, você está entrando numa zona de perigo. Você está prestes a entrar num lugar, numa situação muito perigosa. Sai daí correndo. Ou então, prepare-se para o que vem aí, porque você tem que estar preparado para fazer o que é melhor. Nós vamos ver isso em Gênesis 2, versículo 16: e o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O fato de Deus ter dado um mandamento já é uma advertência. Não coma, porque se comer você vai morrer. E nós sabemos que não demorou muito tempo, o homem foi provado. Deus permitiu, Deus não tentou o homem, mas Deus permitiu que Satanás tentasse. Satanás não fez aquilo porque ele tinha poder para fazer, fez porque Deus permitiu. Para tentar o homem, Satanás precisa da autorização de Deus, como nós vamos ver ainda hoje, se Deus quiser. Jesus sabia que seria tentado. Vamos ver Mateus 4:1.
Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja uma coisa: quem foi que levou Jesus para o deserto? O Espírito. Mas foi o Espírito que tentou Jesus? Não. Ele foi conduzido a uma situação na qual ele seria tentado. E ele esteve 40 dias em jejum, e a tentação veio no 40º dia. Nós sabemos que a tentação veio quando Jesus estava experimentando o mais alto grau de fome que uma pessoa pode experimentar, exatamente no 40º dia de jejum. É o dia em que, se ele não se alimentar, a pessoa que jejua no 40º dia, se ele não se alimentar, o organismo vai consumir-se a si mesmo. Então, aquilo vai consumir os órgãos vitais para que a pessoa continue sobrevivendo até que o órgão vital seja destruído e ele morra. Então, foi nesse ponto que Jesus foi tentado. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Eu creio que eles, não sei até que ponto ele sabia com que propósito estava indo lá, mas eu creio que Jesus foi para o deserto para buscar o Senhor. Nada me leva a pensar diferente. Eu creio que o jejum de Jesus foi um jejum em preparação para o início do ministério dele, e por isso ele ficou 40 dias sem comer, e fim dos quais ele veio a ter fome, porque ele veio na condição de homem. Mas o que aconteceu? Nós sabemos que Jesus venceu a tentação, e ele venceu para que nós soubéssemos que podemos, por meio dele, também vencer a tentação. Ele venceu onde o homem falhou, e ele venceu para que nós soubéssemos que por meio dele nós podemos vencer a tentação. É possível resistir à tentação, é possível dizer não a Satanás, é possível dizer não ao pecado. Jesus preveniu a igreja de Esmirna que ela seria provada, que ela seria tentada. Veja Apocalipse 10, aliás, eu não sei se é 2 ou 3, eu acho que é 3, não tá, a referência não está aí não. Não, é outro. Veja o próximo. Próximo slide, por favor. Se não me engano é capítulo 3, eu não tenho certeza se é 3 ou 2. Mas esqueci de colocar aí. O verso 10 diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês, a palavra é a mesma, peirasmos, que pode ser traduzida tanto por prová-los como tentá-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. É interessante que nesses 10 dias eles poderiam vir a morrer. A provação duraria 10 dias. E a palavra do Senhor é que houvesse fidelidade até ao ponto de morrer, se necessário fosse. E ele receberia, como resultado disso, a coroa da vida. E a promessa que vem logo depois é de que o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte, porque ele foi fiel ao Senhor até a morte. Esse não sofrerá a segunda morte, que é a morte de quem não crê em Jesus, de quem nega Jesus, de quem volta atrás, de quem abandona o Senhor. Então, usamos esse trecho para mostrar que o Senhor avisa, o Senhor reitera: olha, cuidado, olha, vai ser assim, prepare-se. E eu desafio você a recordar mais uma vez que o Senhor tem advertido a mim e a você
quanto aos perigos que corremos de cair em tentação. Nós não entramos numa situação em que somos tentados sem saber que estamos sujeitos a isso e que devemos estar preparados, orando, muitas vezes jejuando e realmente dependendo inteiramente do Senhor. Jesus nos ensinou a orar pedindo ao Pai livramento na tentação e não da tentação. Olha a diferença. A Bíblia não ensina nós orarmos pedindo para não sermos tentados. Isso não existe. Nós oramos para não cair quando formos tentados. Tentados todos nós somos constantemente. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não permita que nós entremos numa situação da qual não tenhamos como sair dela. Quando nós somos advertidos, nós reconhecemos a nossa vulnerabilidade. O que eu quero dizer com isso? Eu reconheço a minha incapacidade própria de vencer. Eu reconheço que eu sou fraco, eu reconheço que eu sou carente, necessitado da graça de Deus, do poder de Deus para eu vencer a tentação. A tentação não foi planejada, não foi planejada. A tentação não, o plano de Deus não é que ao ser tentado eu vença a tentação com os meus recursos, com a minha autodisciplina, com a minha intelectualidade, com o meu esforço, nada disso. O que Ele espera é que eu me humilhe diante dEle e diga: Deus, eu não posso, mas Tu podes. Tu venceste e eu posso, por Teu intermédio, vencer. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. São palavras que Paulo recebeu do Senhor quando viveu situações semelhantes. Então, o poder de Deus se manifesta na minha fraqueza, mas é preciso que eu reconheça, é preciso que eu admita e é preciso que eu peça a Ele que me dê o que eu não tenho, a capacidade de resistir. É por isso que pecado, de situações de tentação, a gente foge. A gente não devemos nos expor a uma situação onde vamos ser tentados. Devemos fugir dessa situação, devemos evitar essa situação. Hoje de manhã nós falamos sobre a questão de namoro, e as pessoas que namoram devem evitar ficar sozinhas, devem evitar ficar num lugar onde elas possam ser tentadas a ir além daquilo que é desejável, num contexto legal, à luz da palavra, num contexto de santidade, de pureza. Então, todas as pessoas que namoram deviam namorar em lugares onde há muitas pessoas. Você vai dizer: mas a gente quer conversar à vontade. Existem N maneiras de você fazer isso, estando com pessoas por perto. Porque quando você fica sozinho, você está abrindo espaço para uma situação que pode levar você a uma situação de pecado. Então, é importante que nós entendamos e saibamos essas coisas, para depois não dizer: eu não aguentei, a minha carne foi mais fraca. E eu sei que a sua carne é fraca, a minha também é. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é orar, é buscar a Deus, é depender de Deus e fugir de situações que eu e você sabemos não podemos suportar.
Bem, Jesus preveniu a Simão Pedro da prova a qual ele seria submetido. Lucas 22, 31. Ele diz: Simão, Simão, Satanás pediu, veja que Satanás tem que pedir. Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Satanás é mestre em fazer isso. É um serviço que ele faz para Deus. Ele faz com que eu e você passemos por situações em que eu e você vamos nos conhecer. A casca vai sair, a hipocrisia vai sair, e o que vai ser revelado é aquilo que eu e você realmente somos. Muitas vezes nós temos a pretensão de achar que nós somos mais espirituais do que qualquer outra pessoa, e que nós jamais vamos cair numa situação que o fulano caiu. Ele caiu, eu não. Ela, é porque foi negligente, é porque eu não cairia numa dessas. Se você abrir sua boca e disser uma bobagem dessa, Satanás vai peneirar você. Vai porque ele gosta que as pessoas sejam arrogantes, sejam pretensiosas, e basta que você manifeste isso. É um prato feito para ele. E quando você se mostra superior, quando eu digo que se mostra, é que você pensa que é superior às pessoas, você já abriu um espaço para ele entrar e peneirar você. Porque você já está pecando no orgulho, está pecando na pretensão de ser aquilo que você não é. Eu e você não somos espirituais. Pelo menos quando eu digo nós somos espirituais, o que eu quero dizer como espiritual é no sentido de imune a certas situações. Não somos. Nós somos seres que dependemos daquele que é realmente espiritual. Quem é super espiritual, quem é realmente infalível é o Senhor. Então, para vencermos, nós temos que depender dele, estar nele, viver nele e realmente depender dele o tempo todo. Então, Jesus disse: Simão, Simão, Satanás pediu vocês, Pedro e os demais, para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você. Vejam que ele está falando com Pedro. E ele disse que Satanás pediu para peneirar todo mundo, e vai peneirar todo mundo. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, para que você não fique desanimado, não fique para baixo depois, quando você cair. E quando você se converter, quando você realmente acordar para a vida, quando você sair dessa situação e você... A ideia que passa aqui é que ele vai então entender que não é ele, mas é Cristo nele. Não é ele, mas é o poder de Deus. Do contrário, ele iria sucumbir como vai sucumbir. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos, anime, encoraje. Pedro, no entanto, cheio de si mesmo, respondeu a Jesus: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Será que eu e você estamos prontos para isso? Para ser presos por causa de Jesus e morrer por Jesus? Na minha mente, eu creio que a resposta seria sim. Mas eu não ousaria dizer estou pronto. Eu diria, é o que eu quero. Mas eu não poderia fazer isso sem o Senhor. Quando Pedro diz estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte, ele deixou transparecer orgulho, justiça própria, e que ele achava-se o bom, não é? E como já dissemos, isso é um prato feito para o diabo. Por isso Jesus viu e falou o que iria acontecer a Pedro. Ele disse: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Eu te digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece.
isso foi o que Jesus disse, e Jesus disse isso por revelação, porque ele sabia o que ia acontecer. Foi por isso que Jesus, nesse mesmo contexto, e dentro desse mesmo, dentro do mesmo contexto, eu diria no mesmo lugar, Jesus mostrou a importância da oração para não cairmos em tentação. Mateus 26, 40, depois voltou aos seus discípulos, Jesus está no Getsemane, isso foi dito ali também, e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que nós observamos aqui é que Pedro afirmou lealdade ao Senhor, mas ele não conseguiu sequer ficar acordado para orar e para interceder, ou sequer orar com Jesus, num momento de crise como a que ele estava prestes a enfrentar. E o Senhor disse que ele não conseguiu, nenhum deles conseguiu ficar nem uma hora em oração. E era o período mais crítico na vida de Jesus. Quanto mais morrer por Jesus, quanto mais ser preso por Jesus. Mais tarde Pedro seria preso e finalmente seria morto por causa de Jesus. Mas aí ele já não pensava como ele pensava nessa época. Aí ele já estava consciente da dependência do Senhor, e foi nessa dependência que ele foi e viveu tudo isso. Jesus havia prevenido a todos os discípulos o que está registrado em João 16. Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Todos. Não apenas Pedro. Pedro negaria com palavras. Os outros fugiriam e não chegariam nem perto. Acompanhariam de longe o que estava acontecendo com Jesus. Seus discípulos não vigiaram, todos fugiram e deixaram Jesus sozinho. Mateus 26, 56 diz: mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Foi exatamente isso que aconteceu, tal como estava previsto. Foi por isso que Jesus nos ensinou a orar, dizendo: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mal é a tradução de uma palavra grega que pode ser neutra, e nesse caso a tradução significa mal. Significa tentação, tribulação, sofrimento. Então seria: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos da tentação, livra-nos da tribulação, livra-nos do sofrimento. Mas ela também pode ser masculina, e aí é mal com e se refere ao maligno. Então o trecho pode ser traduzido assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Livra-nos das armações dele, livra-nos dos seus planos e dos seus projetos. E eu prefiro essa tradução: livra-nos do maligno. Ela é mais coerente com o contexto. Na carta à igreja da Filadélfia, Jesus falou sobre a hora da provação que virá sobre todos. Ele disse assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa.
Então Jesus falou aqui de uma hora em que haverá uma provação que vai atingir a todos. As Escrituras falam dessa hora, especialmente em outros trechos também de Apocalipse. Mas Pedro falou também, aqui no caso nós vemos que a igreja de Filadélfia, devido à sua perseverança, ela não passaria por essa experiência. Pedro afirmou que o Senhor sabe livrar o piedoso da provação. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. O que significa isso? Significa que se você está buscando a presença de Deus e vive na dependência dEle, Ele vai livrar você de situações que poderiam levá-lo ao pecado, ou uma situação que você iria pecar contra o Senhor. Paulo afirmou que o Senhor nos dará o escape quando formos tentados. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará o escape para que o possam suportar. Então, Ele não diz que vai livrar-nos da tentação, mas diz que quando passarmos por ela, ela não será maior do que aquilo que eu e você podemos suportar. E que também, junto com ela, Ele vai dar o escape. Eu não sei da sua experiência pessoal, mas eu já me vi muitas vezes numa situação de tentação em que eu disse: Deus, me dá um escape, porque eu não sei o que pode acontecer. Eu não me sinto habilitado para enfrentar o que eu enfrentei agora outra vez. Então, por favor, faz alguma coisa. E eu já tenho visto vez após vez Deus me dar o livramento. Eu não passo por aquilo. Eu não vivo aquela experiência depois de ter dito para o Senhor. Ele simplesmente tira com a mão. E se você tem orado assim, eu creio que você tem passado por isso também. Você sabe que eu e você não seremos tentados além daquilo que eu e você podemos suportar. E que Ele dá o escape, que Ele dá o livramento, desde que você clame por esse livramento. Paulo afirmou que o Senhor o livraria de toda obra maligna. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Concluindo o que nós vimos hoje, ao nos ensinar essa oração, Jesus queria que a aplicássemos à nossa experiência diária. Muitos, ao serem provados, testados, tentados, não resistem e muitas vezes deixam o Senhor. Isso é dito lá na parábola do semeador. Quando vêm as provações, quando vêm as tentações, as pessoas, muitos desistem. Eles creem inicialmente, mas depois não permanecem. Fazem isso para voltarem à prática do pecado, no qual querem permanecer. Eles caem e voltam a fazer o que faziam, porque é disso que eles gostam de fazer. O que prova que não houve uma experiência autêntica. A prova veio e a pessoa não passou na prova. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que, ainda que o justo caia 7 vezes, o Senhor o levanta.
Mas aquele que cai e fica, esse não é do Senhor, não. Muitos preferem pecar ao invés de clamar e pedirem: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Clama a mim e responder-te-ei. Nós temos que clamar, nós temos que pedir. Uma vida de vitória diante da tentação requer a certeza de um futuro glorioso no reino celestial. Por que vencer a tentação? Porque me aguarda um futuro glorioso. Porque o meu Senhor me aguarda. E porque eu aguardo o meu Senhor. Eu estou vivendo hoje na expectativa do que virá. E todo aquele que é do Senhor aguarda a sua vinda, aguarda o seu retorno. Estamos aqui num campo de prova. Depois de provados, Ele virá nos buscar para levar aqueles que sobreviveram às provas. É por isso que a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ninguém é salvo porque persevera, mas porque ele é salvo, de fato ele persevera. Como é que a pessoa vai saber que realmente é salvo? Se ele perseverar. Quem persevera é porque realmente foi salvo. O que não é salvo não persevera. O que não é salvo, ele volta atrás, ele desiste, ele não vai até o fim. Paulo concluiu a sua oração assim, segundo Timóteo: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo o sempre. Ele não disse: eu me livrarei de toda obra maligna e eu vou salvo para o seu reino celestial. Não, ele disse: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Por isso ele diz: a Ele a glória para todos sempre. Amém. É por isso também que Jesus, ao nos ensinar a orar, ele concluiu assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós temos que ter isso em mente quando oramos. Nós oramos para que o Senhor intervenha sobrenaturalmente na minha vida, em todos os aspectos que já vimos, especialmente hoje no que diz respeito à tentação. Eu não sei de você, eu já tenho dito isso aqui muitas vezes, eu clamo mais de uma vez por dia: Deus, não me deixes cair em tentação. E eu não digo isso da boca para fora, eu não digo isso só como se faz numa reza. Eu digo isso porque eu tenho consciência de que eu preciso dele para não cair em tentação. E ele sabe que é verdade. Ele sabe que eu não digo isso da boca para fora. E porque ele sabe, ele me ouve e ele me atende. O Senhor ouvirá e trará livramento nas tentações sempre que clamarmos por socorro. Então, reconheceremos que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Amém.